Olá, bem-vindo. Nós hoje vamos falar de um outro fundo do Itaú, também de zero, cujo nome é Itaú Index de Indexado Ações Ibovespa. Como eu chamei a atenção no início do curso, eu sempre vou dar, inicialmente, preferência aos fundos atrelados ao Ibovespa. Então, esse fundo ele vai buscar acompanhar o desempenho do índice Ibovespa. Ele tem aplicação inicial a partir de R$1, é um fundo de zero, e vocês devem atentar para o horário de fechamento dele, 3h30. Taxa de administração baixíssima, 0,80, o resto é igual. Tá? Conversão no resgate D+1 e crédito em conta corrente em D+3. É um fundo que está totalmente aberto para aplicação. E vocês vão observar aqui que esse fundo é muito recente. Ele foi criado agora no mês de abril de 2020, 6 de abril de 2020. Então ele não tem um histórico ainda de cotações muito grande, mas já permite uma boa visualização sobre ele. O que nós vamos ver aqui? Esse fundo, Itaú Index Ações Ibovespa, eu apliquei nesse fundo para identificar, e confesso a vocês, ganhei um bom dinheiro nesse fundo. Eu apliquei no dia 15, quando ele tinha apenas 9 dias de criado. E a partir daí eu fui esparçadamente colocando as cotações dele. Vocês olharem aqui, somente no mês de maio ele rendeu 10%, enquanto o Ibovespa rendeu 10,30%, ele rendeu 10,22%. É óbvio que, como eu não tenho as cotações todas, eu tomei por base tanto do fundo quanto do Ibovespa para calcular aqui maio, a diferença entre 28 de maio e 15 de maio, apenas esse períodozinho aqui, ó, porque eu não tinha cotação suficiente. Em junho eu teria que pegar 30 de junho e dividir por 28 de maio. Poderíamos até fazer isso. Mas ele também deu uma boa rentabilidade. O importante é vocês verem o seguinte, é um fundo recém-criado, não tem um grande histórico, mas apresenta um crescimento constante. E o que eu destaco mais nesse fundo ainda na frente vai ficar muito mais claro. O grau de aderência dele com o Ibovespa. Vocês vão ver que os índices de crescimento muitas das vezes são rigorosamente iguais. Aqui, 3,18, 3,18, 0,92, 0,92, 2,3, 2,3, 1,21, 1,21, 0,03, 0,03, 0,55. Vocês vão ver que bate quase que 100, ou seja, demonstra que o Itaú foi muito feliz em escolher o conjunto de ações que compõem esse fundo. As ações que compõem esse fundo retratam rigorosamente o Ibovespa. E vocês vão ver aqui que eles obedecem rigorosamente a menor e a maior cotação. O fundo já valorizou entre 15 de maio e 15 de julho 32%, o Ibovespa valorizou 33%. A menor cotação de ambos foi no dia 15 de maio e a maior cotação de ambos foi ontem, 17 de julho. Então vocês veem aqui que a cotação atual sobre a maior cotação é rigorosamente dia 17 de julho, ela é 100% da cotação do fundo. Então, é um fundo recém-criado, mas está com a rentabilidade excelente. E os gráficos vão mostrar isso que eu acabei de falar para vocês. Vocês olharem aqui, eu vou traçar o gráfico. Aqui são as cotações do fundo e aqui são as cotações do Ibovespa. Vocês vão ver que os gráficos são bem parecidos. Tá? Tanto o Itaú Index Ações Ibovespa tem esse comportamento, e aqui eu tenho a linha de tendência, ó. Ela vai mostrando um horizonte crescente, partindo de uma cota inicial mínima de R$10 e crescente. E a mesma coisa aqui o Ibovespa, partindo de alguma coisa perto de 80 mil pontos e atingindo o seu ápice aqui. Quando, usando aquele mesmo macete que eu expliquei para vocês, eu ploto os dois fundos juntos, o macete é transformar, criar um índice fictício na data zero
igual a 100 e aplicar o mesmo índice de correção das cotações em ambos os 100. E com isso consigo valores assemelhados para eu plotar junto aqui e criar uma única série com os dois fundos. Dado o grau de aderência desse fundo, que é quase de 100%, você praticamente não distingue. Aqui por baixo tem uma linha azul, que é a linha do fundo, e tem a linha laranja, que é a linha do Ibovespa, e tem a linha linear, que traça a nossa linha de tendência, essa linhazinha aqui. Então, ele é um fundo que tem uma adesão, uma aderência enorme com o Ibovespa. É um fundo que está com rendimento crescente, é um fundo que você aplica a partir de zero, de R$1 nele. Então, vamos às conclusões, que isso aqui é tão fácil, né? Então, conclusão. Esse fundo aqui, como todo fundo D0, ele permite que você faça uma aplicação extremamente tranquila toda vez que o Ibovespa estiver em queda. O Ibovespa caiu, você já sabe como ver o Ibovespa, você fica esperto. Lá para meio-dia, 1h da tarde, 2h, 2h30, dá uma olhadinha no índice Ibovespa. Se ele tiver com tendência de queda, o Ibovespa fecha às 5h, 5h30. Se tiver com tendência de queda até 2h30, com certeza vai fechar em queda. Com isso, você tem até 3h30 para fazer o seu investimento. Então, o Ibovespa está caindo. Você observou lá 2h, 2h30, continua caindo, aplica. Até 3h30 você aplica. A tendência é que a Bolsa ainda continue num patamar de alta. Se a Bolsa continua no patamar de alta, a tendência é que esse fundo cresça. Como ele tem total aderência ao Ibovespa, vai crescer acompanhando. Tá? O que eu sugiro, de novo, é como a Bolsa está no quarto quartil, que você se acautele um pouco. Tá? Não faz grandes investimentos iniciais, não, porque eu acredito que a Bolsa deve continuar num ritmo crescente até 105, 108 mil pontos. Depois ela vai interromper. Já deveria ter interrompido, mas bola de cristal é meio difícil. Tá? Então, entre nesse fundo, eu acho legal entrar desde já nesse fundo, porque você já vai abrir uma conta, vai te permitir abrir a conta. E pode ser um pouquinho ousado. Pode ser um pouquinho ousado. Abre esse fundo com R$1.000, se você puder. O que eu quero que você faça? Abra o fundo com R$1.000, mas reserve um valor para você aplicar todo mês. Ou seja, como é que você vai aplicar todo mês? Suponha que você tem R$500 para aplicar todo mês. Pega, aplica quando a Bolsa cair. Pega, aplica quando a Bolsa cair. Como a nossa meta é o longo prazo, você vai sempre aproveitar os momentos de queda na Bolsa e ganhar sempre. Tá? Detalhe que é bom destacar para vocês. É um fundo recém-criado, então tem pouco histórico. Tá? O Itaú não divulga a cotação desse fundo, eu não sei se é porque ele tem pouco histórico. Eu só descobri as cotações dele depois que eu investi nele. Eu tive que investir para conhecer. Então, depois que você aplicar no fundo e você for lá buscar o extrato do fundo, você consegue ver. Tá? E um detalhe muito importante, cuidado que o Itaú tem um fundo com nome muito parecido. É o Itaú Ações Index Ibovespa. Se vocês olharem aqui, ó, ele só troca o index de lado. O nosso fundo que nós vamos aplicar, o index vai na frente. Tá? O outro fundo, que esse fundo aqui é antiguíssimo, é de 92, e a taxa de administração dele é 2%, não é esse que eu quero que você aplique. Você vai aplicar no index ações. Tá? Se vocês fizerem isso aqui é ganho certo. Pode aplicar sem susto. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.